E eu quero continuar dentro da temática para falar sobre família. Na verdade, eu quero falar talvez uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua casa, que é a ideia de se comprometer com a adoração no lar. Quero falar sobre adoração no lar. Acredito que será, se você se dedicar a isso, será o maior legado que você vai deixar na sua família. Lembro, sempre quando eu penso nessa temática, eu lembro de uma frase de Rod Hendricks, que diz que um lar cristão é mais do que uma casa cheia de pessoas cristãs. Existe algo a mais. Um lar não se torna cristão devido a um aglomerado de pessoas que confessam fé em Jesus. Existe algo a mais que Deus deseja das nossas casas. E nós temos visto nas quartas-feiras que nossa família, que é a sua casa, ela não crescerá, a sua família, os seus filhos, sua esposa, você, nós não iremos crescer, sua casa não irá crescer de forma orgânica na fé. Sua família não cresce de forma natural no Evangelho. O que nós precisamos fazer? Conduzir nossas casas. Deus nos chama a conduzir o nosso lar em crescimento, levá-los para perto de Jesus. Daí nós reconhecemos uma importantíssima missão, que é discipular a nossa casa. Isso não vai acontecer de forma orgânica. E hoje de manhã eu quero usar alguns textos. Eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou ficar apenas em um texto. Eu pretendo percorrer aqui alguns textos bíblicos para observar como que se dava essa ideia de adoração no lar nas Escrituras. E aí eu quero finalizar com algo bem prático. Como que a gente faz esse negócio na nossa casa? Como é possível fazer isso em casa? Uma pequena observação. Esse sermão, esse estudo, ele não é apenas para quem tem filhos, que às vezes a gente pensa isso. Esse sermão não é somente para quem é casado. Este sermão é para todo aquele que vive em algum lugar. Você vive em algum lugar? Você mora em algum lugar? Levante sua mão aí, se você mora em algum lugar. Que bom, não é? E eu acredito que esse lugar que você mora, você chama de casa. Independente se é uma casa, se é um apartamento, se é casa própria, é alugada, não importa isso. Todos nós moramos em algum lugar e acredito que todos, ou se não a maioria, compartilha esse lugar com pessoas e chama de casa. E esse sermão é para você, para todos nós aqui. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 38. A gente vai ler uma história extremamente conhecida, que já foi ministrada aqui algumas vezes, mas que será muito importante para nós hoje. Lucas 10, versículo 38. Vamos ler juntos. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Senhor, que o Senhor use a Tua palavra para direcionar os nossos corações, para mover as nossas mentes, os nossos afetos, para que a gente reconheça a importância de Te adorar dentro das nossas casas, de Te ouvir e viver para o Senhor dentro das nossas casas. Fale ao nosso coração pela Tua misericórdia, Senhor, e me use pela Tua graça, Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história a gente já conhece muito bem, não é? Jesus estava andando, passando ali por uma aldeia perto de Jerusalém, e aí chega para ele um convite especial de uma família especial,
Marta chega para Jesus e o convida para ele ir à sua casa. Então Jesus vai. Chegando lá, Jesus encontra Maria, irmã de Marta. E Marta, preocupada com tudo que tinha que fazer, ela foi lá cuidar das coisas. E Maria insistiu e continuou insistindo em ficar aos pés do Senhor. Enquanto Marta estava na correria. E Marta, agitada, ela fica incomodada olhando para a irmã. Ela fica chateada com a situação. E aí ela vai reclamar com Jesus. Ela não reclama com Maria, ela reclama com Jesus. Jesus, o senhor não se importa? Olha só, enquanto eu estou de lá para cá, talvez Marta já preparou o almoço e já estava lavando a louça depois do almoço. Não, já vou aí e já vou preparar o café ainda. E Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus. Não queria papo com ninguém, só estar ali aos pés de Jesus. E aí Marta fala, Jesus, mestre, o senhor não se importa? Eu estou aqui correndo tudo aqui e Maria está aí. E aí Jesus dá a resposta que a gente conhece, não é? Marta, Marta. A pergunta para nós, que a gente pode começar a partir desse texto é, quando a nossa rotina ela é interrompida por adoração? Ou melhor, transformada pela adoração a Jesus. As preocupações de Marta eram legítimas e dignas. Esse não é o problema. Mas no final das contas, quem escolheu a melhor parte? Não é? Quem foi que escolheu a melhor parte? Aquela que decidiu fazer da sua casa um lugar de adoração a Jesus. Aquela que decidiu fazer da sua casa, da correria, um tempo de ouvir a Jesus. Maria escolheu a melhor parte. E ninguém pode tirar isso dela. Acho que para nós já começa daí, não é? Em meio ao frenesi da vida, aquela loucura, tantos afazeres que a gente tem. Todas as conversas que eu tenho aqui com todo mundo sempre gira em torno disso, como a vida é corrida. A gente acorda, aquela correria, faz café da manhã, as crianças têm que ir para a escola, arruma, e aí você tem que sair para trabalhar, aquela corrida para chegar no tempo, no trabalho, volta do trabalho, tem tudo, o cano da pia entope, uma parede da infiltração. Aí se você é igual eu, e que não reconhece a sua incapacidade nos deveres, em alguns deveres em casa, você vai tentar resolver, e aí dá mais trabalho ainda, aí você tem que ligar para alguém, e aquilo, em meio a tudo isso, tem a empresa, o WhatsApp da empresa mandando mensagem, coisas para você resolver, o tempo todo chegando coisa, é um plano de saúde que você precisa brigar lá por conta de uma consulta que deu errado, e aquele estresse na cabeça, é tanta coisa, o tempo todo. Como, no meio desta correria, como encontrar um espaço de culto ao Senhor dentro da nossa casa? Como que a gente faz isso? E eu estou falando culto, estou falando de fato culto, que a gente chama de vários nomes. Cultinho, né? Tem gente que chama de cultinho, culto no lar, culto doméstico, tempo devocional em família. Independente do nome, o que a gente sabe que esse negócio de cultuar ao Senhor dentro de casa, culto no lar, é uma tradição cristã consagrada durante todo o período, durante toda a história, mas que tristemente foi esquecido, começou a cair no esquecimento na maioria das casas, a ponto de que eu sei que há pessoas aqui, há famílias aqui que nunca vivenciaram isso. Às vezes você veio de uma família cristã, mas nunca vivenciou isso na sua infância, adolescência, você nunca presenciou esse negócio de culto em casa. Há aqueles aqui que olham para a sua correria de vida e pensam, cara, não tem como, é impossível a gente ter essa prática nos dias de hoje na minha casa. Eu sei também que pode ter aqueles que tiveram uma experiência lá no passado, nas suas famílias, pais, e carregam uma imagem uma imagem não tão positiva, um momento denso ali, demorado, rígido, que ai de você se falasse alguma coisa na oração do papai, ai de você se atrapalhasse, e aí a gente carrega talvez alguma informação que não nos ajuda a pensar nisso.
O que eu quero fazer aqui? Eu quero olhar para as Escrituras e, observando os textos bíblicos, alguns textos bíblicos, aprender como que se dava adoração no lar, na palavra, nas famílias que seguiam ao Senhor. Isso começa desde Gênesis, na verdade desde Adão e Eva, mas eu quero usar um exemplo um pouquinho depois, que é de Abraão. Quero te convidar a abrir em Gênesis, capítulo 18. Como eu falei, a gente vai passear em alguns textos hoje, será um pouquinho diferente. Gênesis, capítulo 18. Temos a chamada a Abraão aí, Gênesis 18, versículo 18. Que nós temos uma promessa, chamada de Deus a Abraão, muito conhecida também. Olhe comigo, Gênesis 18, 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui nós temos a promessa de Deus para Abraão, você já conhece. Promessa de que por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Agora, como que isso se daria? Como que isso ia acontecer? Olhe comigo o versículo 19. Pois eu, o Senhor aqui, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Olha que interessante, como que a promessa de Deus para que Abraão se torne bênção para todas as nações, como que essa promessa começaria? Na sua casa, com seus filhos. Não é Abraão, larga os seus filhos e vai ser bênção lá na igreja, vai ser bênção lá na rua, vai transformar o mundo. Abraão, você começa sendo bênção na sua casa, conservando os seus filhos no caminho do Senhor. E é interessante que alguns capítulos depois na história de Abraão, a gente vê um pouco disso. Você conhece aquele momento quando Deus pede a Abraão sacrifício do seu filho, lembra? Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. E aí Abraão prepara tudo para o ritual ali de culto ao Senhor, de sacrifício, chama Isaac, Isaac sem saber quem era o sacrifício, quem seria a oferta, e aí eles sobem, eles vão, Abraão leva o seu filho para acontecer o sacrifício, e você sabe que Deus impede que isso aconteça. Deus, na verdade, providencia um cordeiro ali na hora, que morre no lugar de Isaac, já nos apontando para a obra de Cristo. Mas, em tudo isso que eu quero tirar para nós, dessa história, é uma pergunta que Isaac faz para Abraão, que nos ensina algo. Vai lá no capítulo 22 de Gênesis, folhear aí para frente. Olha a pergunta que Isaac faz para o seu pai Abraão. Isaac disse ao seu pai, Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a pergunta que eu quero ficar nela. Olha que pergunta interessante de Isaac. Por que Isaac faz essa pergunta para Abraão, do cordeiro? Por que Isaac pergunta isso? Porque ele sabia. Isaac, ele sabia o que envolvia um culto ao Senhor. Isaac sabia o que envolvia um sacrifício de adoração ao Senhor. A família de Abraão era conduzida em adoração. Isaac sabia, ele vivenciava isso, estava na cabeça dele, já estava no seu coração, ele já sabia, é preciso um cordeiro, pai, cadê o cordeiro? Continuando um pouquinho, andando um pouquinho mais para frente aqui na história bíblica, a gente tem um momento quando Israel chega em Jerusalém, na terra prometida. Até chegar na terra prometida, quando eles saem do deserto, Deus os livra lá do Egito, eles percorrem e andam no deserto durante 40 anos. E nesse tempo que eles ficaram 40 anos como andarilhos no deserto, eles tinham que improvisar cabanas, tendas, cabanas improvisadas e provisórias. Eles não podiam construir no deserto, eles estavam caminhando para a terra prometida.
E aí, finalmente, eles chegam na Terra Prometida, e agora Deus ordena que eles festejem. Tem várias festas, e uma das festas que Deus ordena para que o povo de Israel faça, é a festa de Sucote, que é a festa das tendas, que até hoje, alguns judeus, acho que a maioria ainda comemora essa festa. E observe comigo essa festa lá em Levíticos, caminhe mais para frente agora. Vai lá para Levíticos. Livro de Levítico, capítulo 23. Aí vai lá no versículo 42. Levítico 23, versículo 42. Olha como era celebrado a festa de Sucote, a festa das tendas. Levítico 23, 42. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Durante 7 dias, os israelitas deveriam morar em tendas, já na Terra Prometida. Ali eles já estão construindo. Aqueles mais abastados já estão construindo a sua mansão, outros com uma casa mais simples, mas não importa, todos devem improvisar uma cabana no quintal da casa deles e passar 7 dias com a sua família dentro daquela cabana, morando ali, como se a casa que eles construíram nem existisse. Agora, o porquê que Deus ordena que eles façam isso? Está no versículo 43, olhe comigo. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por que que Deus exige que eles façam isso? Que eles passem, é um acampamento, não é? Durante 7 dias, acampem aí numa cabana, para que o povo de Israel, para que os filhos, para que as famílias não se esqueçam que a casa que eles moram continua sendo uma casa provisória. Eles precisam se lembrar que eles moram em casas provisórias, por mais luxuosas que sejam. E mais, a despeito de toda a luxuosidade que você pode ter, que os israelitas poderiam ter, este era o momento deles se lembrarem que o bem mais precioso, o bem supremo que eles tinham dentro da casa deles, era a presença de Deus. E perceber a presença de Deus em sua casa. Você pode morar onde for, você pode ter uma super casa, um apartamento pequenininho, independente onde você mora. Deus estava ensinando que o bem supremo é a presença de Deus no lar. E a família, o que a família faz nesse momento? 7 dias, recorda os feitos de Deus. Lembra, olha, nós somos peregrinos, passageiros nessa vida. A gente tem tudo isso aqui, filhos. Mas olha, Deus nos tirou lá da escravidão. Foi Deus quem fez e Deus nos sustentou durante 40 anos no deserto. Tudo isso daqui é passageiro. Existe uma morada eterna e nós somos pertencentes a isso. Então não se confunda, não se esqueça disso, filhos. Não se esqueça disso, família. A adoração no lar presente. Eu poderia aqui, em vários outros textos, indo para o Novo Testamento, em Lucas 19, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, Jesus entra onde? Jesus vai para onde? Para dentro da casa de Zaqueu. E o que acontece na casa de Zaqueu? Tudo muda. O centro agora é Jesus na casa de Zaqueu. Entre várias outras narrativas que a gente tem, como a que a gente leu em Lucas, quando Jesus recebe o convite e chega na casa. Quando Jesus está na casa, tudo muda. E a gente esquece, às vezes, de uma promessa. Parece que a gente vive como se esquecêssemos de uma promessa. A promessa de que Jesus nos deu. Lá na chamada aos discípulos, para que eles saiam e façam discípulos de todas as nações, o ide. Naquele momento, qual é a promessa? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, imagina se você sair daqui entendendo que Jesus está dentro da sua casa.
que Jesus está com a sua família, Jesus está presente na sua casa. Aí eu te pergunto, como a sua rotina reagiria a isso? Como a sua rotina seria transformada? Eu sei que nós carregamos várias preocupações e obrigações, e assim como Marta, são preocupações legítimas até, temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos tantas coisas. O problema é que essas preocupações raramente são interrompidas para o deleite da presença de Jesus que está na casa. A gente está preocupado com tanta coisa, e a gente fala, não, mas a gente tem que levar o pão para casa. Mas a pergunta é, estamos levando o pão para casa mesmo? Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Será que o pão espiritual está chegando à nossa casa, a sua casa está sendo alimentada, e reconhecendo que Jesus mora no lar, que Jesus está presente naquela casa? Será que os maridos, assim como o apóstolo Pedro fala, será que os maridos o apóstolo Paulo, os maridos estão lavando as suas esposas com a palavra do Senhor, assim como Cristo fez com a igreja? Porque esse é o chamado para nós maridos, para que nós dediquemos nossa vida em prol das nossas esposas, para que elas se tornem mais parecidas com Jesus. Através da onde? Da palavra. E como que a gente faz isso? Estudando a palavra em casa. Maridos estudando a palavra com esposas. Perceba, não precisa ter filhos para ter culto em casa. Na verdade, você não precisa ser casado. Ali, amigos que estão juntos e você junto ali, é casa. Aquilo se chama casa. Se você está morando com alguém, aquilo se chama casa. E ali Cristo precisa ser glorificado. As pessoas precisam crescer no Evangelho. Será que a nossa casa, as nossas obrigações estão sendo interrompidas em algum momento para adoração, para deleite, só para ouvir a voz de Jesus? E aí a gente para tudo, pode surgir alguém e falar assim, bora, levanta, a gente tem que lavar a louça, tem que fazer isso, tem que correr, tem que levar isso, tem que levar os meninos e tudo mais, e tem que trabalhar, E aí você fala, calma, eu estou escolhendo a boa parte, calma, vamos escolher a boa parte juntos. Eu acredito que deu para entender, e nós temos muito mais de referências bíblicas sobre a importância de ter adoração dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas aqui eu quero partir para um segundo ponto, pensar no ponto de partida para quem deseja ter na sua casa adoração a Cristo Jesus. Se você fala assim, não, ok, eu entendi, e aí, como que eu começo? E aí eu quero que você volte lá para Deuteronômio. Vá comigo para Deuteronômio, capítulo 6. Temos aí um texto clássico, quando a gente fala sobre família, sobre esse legado de fé. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4 e 5 aí. Eu quero olhar com vocês qual é o ponto de partida para que a gente consiga ter adoração na nossa casa. Tempo de culto ao Senhor na nossa casa. Está lá no versículo 4, vamos ler. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quero parar aqui. O texto continua com uma declaração linda, falando sobre qual é o nosso papel, não é? Ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa casa, inculcar na cabeça dos nossos filhos a mensagem do Evangelho. Mas o pressuposto aqui, o ponto de partida é o amor ao Senhor. Se nós amamos a Deus, aí tem a implicação imediata que é, ensinaremos a nossa casa a amar o Senhor. A pergunta é, nós amamos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma? Eu quero que você entenda que a briga aqui, a imagem a ser restaurada,
ela está no campo dos amores. É uma luta de amores aqui. Eu sei que nós somos influenciados, e muito influenciados, pela filosofia cartesiana. E a gente acha que nós somos movidos, motivados pelas ações intelectuais, não é? Penso, logo existo. Então o que importa é eu entender a coisa. Mas a gente viu, acho que 2 domingos atrás, com o pastor Paulo, na carta de Tiago, no exemplo que ele deu, que você sabe que tem que fazer exercício físico, mas você não faz, não é? A instrução, a informação por si só, ela não resolve muita coisa, por mais que a gente acredite nisso. A gente acha que o que nos falta é informação, sendo que, na verdade, o que nos move é aquilo que nós amamos. Não é aqui, é aqui. O que nos move é aquilo que amamos. James Smith, em seu livro Você é Aquilo que Ama, o título parece meio coaching, mas não é, tem nada a ver. É um livro bom e vale muito a pena, um livraço, na verdade. Ele diz exatamente isso no livro Você é Aquilo que Você Ama, Você é Aquilo que Ama. Ele diz mais, ele vai falar que 1h30 em um domingo de manhã, que a gente está fazendo aqui, não basta para reabilitar o nosso coração para a adoração. Não que não seja importante, é de vital importância o que a gente está fazendo aqui. Cultuar ao Senhor na família de Deus é importantíssimo. E o que a gente vive na igreja dá o tom naquilo que a gente vai viver na nossa casa. Então, por isso que é importante você estar numa igreja bíblica. E eu não estou falando que a nossa igreja é a melhor, nem de longe. Tem igrejas muito melhores, com certeza. O que eu estou falando para você é que você precisa estar numa igreja que adora ao Senhor, de verdade. Porque se a igreja que você decide viver adora ao Senhor, a sua casa vai beber disso. Se sua igreja é uma igreja que adora a prosperidade, é o Deus que faz e acontece, você vai vencer e tudo mais, a sua casa vai beber disso. Mas o que James Smith está falando no livro dele é que isso aqui não é suficiente. Precisamos do que mais? Precisamos da adoração no lar. Precisamos juntar as forças. O que nós vivemos na grande família aqui, para a adoração nas nossas casas. Somente assim a gente vai conseguir ajustar o ritmo da nossa vida. Porque você precisa responder a pergunta, quem governa a sua casa? Você precisa responder essa pergunta. Quem governa o ritmo da sua casa? É o estresse? É o mercado? É o trabalho? É a sua empresa? São os estudos? É a distração? São as redes? É a política? O que está governando a sua casa, as suas tomadas de decisão, os seus relacionamentos? O nosso coração ele é uma bússola e ele precisa ser calibrado para a direção correta. A gente precisa direcionar o nosso coração a amar a Jesus e esse é o pressuposto básico aqui. O culto no lar, entende? Ele é um hábito santo a ser batalhado. Você precisa batalhar por esse negócio. E como eu estou falando aqui, hábitos eles não são formados por mera instrução. O hábito ele não é formado por você ouvir, entendi, legal, agora eu aprendi. Não é só aí. Você tem uma missão, conduzir sua família, conduzir a sua casa para Cristo Jesus. Ensinar a sua família a amar a Deus. Agora a pergunta, como que eu ensino alguém a amar alguma coisa? Ainda mais amar a Deus. Como que eu ensino alguém a amar? E aqui eu faço uso de uma frase do autor do Pequeno Príncipe. Uma frase muito bonita, que ele nos ensina um pouco. Ele diz assim, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar infinitamente a imensidão do oceano. Você quer levar sua casa a construir um navio? Você quer que os amigos que moram com você, a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos construam um navio? Você quer que a sua família faça isso? Ensine a sua família a amar o oceano, a desejar percorrer, viajar na imensidão do oceano. Leva lá na praia e mostra, olha como esse oceano é infinito, que coisa linda. Não vá para o pragmático, para as coisas que tem que fazer.
Se você ir para o pragmático, não vai dar certo. Faz parte. Você vai ter que ensinar seu filho a bater o martelo, bater o prego na madeira. Mas se ele ficar só nisso, isso não resolve. Fazer as coisas simplesmente porque tem que fazer, não ajuda, não resolve nada. E talvez este é um problema nosso. A nossa família, a nossa casa aprende assim. Parece que a gente faz as coisas porque tem que fazer. Por que você vai para a igreja? Porque eu tenho que ir. Porque tem que ir. Por que você ora na hora do almoço? Porque tem que orar na hora do almoço. Por que você trabalha? Trabalho, eu só trabalho porque tem que trabalhar, né? Porque se pudesse... Por que você estuda? Porque tem que estudar, vou fazer o quê? Faço o almoço com raiva. Arrumo a casa com raiva, porque tem que fazer. Tudo que a gente faz parece que vira algo repetitivo, árido, sem vida, sabe? Coisa seca. Coisa estéril, não tem vida no negócio. E a gente acha que tendo uma vida assim, basta instruir na verdade a nossa casa, e não é assim. As pessoas são formadas não apenas pela instrução na verdade, mas por morar em um ambiente transformado pela verdade. O ambiente da sua casa precisa ser transformado pela verdade do Evangelho, não é só falar do Evangelho. O que você vive precisa demonstrar a graça e a beleza de ser alguém redimido por Cristo. O convite aqui inicial é uma contemplação de Deus no ordinário, na sua vida. É de lembrar que Jesus está presente no lar. Jesus está presente na sua casa. E aí você olha para a rotina, não como uma desgraça a ser enfrentada todo dia, mas como uma bênção. O seu acordar é diferente. Fazer o café da manhã, o cesto de roupa suja, que você olha para ele 2 dias atrás, você zerou. Ufa, consegui finalmente, não é? Lavei todas as roupas. E aí você está tirando do varal tudo, aí quando você olha para o cesto, como é que está o cesto? Lotado de roupa suja. E aí o desafio para você é olhar para este cesto e lembrar, e louvar a Deus, lembrando no seu coração, Senhor, obrigado, porque tem pessoas que eu amo morando comigo. Obrigado porque existem pessoas as quais eu vivo, as quais eu tenho um sentimento, eu dou a minha vida por elas, e eu posso servir lavando as suas roupas. Quantos que gostariam de ter, mas não podem ter mais? Pessoas que foram embora, e não tem mais a louça para lavar do almoço dela, não tem mais a roupa suja. Eu não estou falando que você vai fazer isso todo dia, super feliz, super alegre, não é? Você vai acordar para o trabalho, Senhor, muito obrigado, ainda bem que eu tenho que trabalhar todo dia, super feliz. Mas essa vai ser uma luta que você precisa travar no seu coração, de encontrar Deus naquilo que você faz no dia a dia. Acordar e sentir a graça, uma refeição. Cara, isso é adoração a Deus, fazer uma boa refeição para a sua família. Eu lembro de uma experiência que a gente teve, eu acho, se eu não me engano, na época, eu e Nayara, nós éramos namorados ou noivos, e a gente foi passear no Rio de Janeiro, e a gente foi na casa de uns amigos, de um casal, e eles fizeram um bolo de fubá com goiabada. Foi uma delícia a experiência. Aquilo tomou nosso coração de um jeito, que depois daquilo a gente ficou anos, a gente e Nayara, né? Eu lavo a louça e Nayara cozinha. E Nayara ficou fazendo esse bolo vários anos após isso. Podem cobrar dela, se você for visitar a nossa casa e não tiver bolo com fubá goiabada, eu peço que você cobre, que aí eu vou me aproveitar também. Mas eu lembro que quando eu saía do seminário, e aí eu chegava em casa, às vezes tinha o cheiro do bolo de fubá com goiabada. Sabe o que era esse cheiro? O cheiro de adoração. O cheiro de uma casa que vibra, que vive para a glória dele. É o comer, é o cozinhar, é o trabalhar, é o estudar. É o escutar, o que você escuta na sua casa, o que entra na sua casa, cuidado com o que você escuta, as músicas que você escuta. Eu não estou falando aqui, eu não sou místico, vocês me conhecem, eu não estou falando que o Satanás vai entrar pela Alexa na sua casa.
O que eu estou falando é que a casa é um lugar formativo, e aquilo que você faz está formando. Então aquilo que você escuta, o que os seus filhos escutam, o que sua casa escuta, está formando você. Está te formando ou a ser um adorador a Cristo ou a outras coisas. É se alimentar do que é bonito, do que é belo, do que glorifica, do que traz leveza. Um lar que agradece, que celebra, que vive os momentos de forma intensa, com alegria, que faz uso de um calendário litúrgico. Eu sei que nós somos uma igreja mais moderna, mas irmãos, como é importante a gente usar o advento na nossa casa, parar momentos para adorar ao Senhor, e aí você usa a sua criatividade. Lá em casa a gente está com os bonequinhos que a gente ganhou para pintar no advento, o presépio. E eu estou doido para chegar logo para a gente começar a pintar. Os meninos direto eles perguntam, o Benjamin direto ele pergunta. Inclusive, um exemplo de como a nossa casa ela está mostrando para a nossa família, para os nossos filhos, se a verdade que a gente quer instruir é real. Um exemplo que eu tive há um tempo atrás, acho que foi ano passado ou esse ano, Benjamin fez uma pergunta no Natal, ano passado. Ele falou assim: papai, mas por que na Páscoa a gente não faz nada em casa? Não enfeita, e no Natal a gente enfeita. Olha só, ele me fez uma pergunta que me gerou uma questão mesmo, porque eu falo que a data mais importante para o crente é qual? A Páscoa, bem mais que o Natal. Mas a minha casa não está mostrando isso. A minha casa precisa formar isso nos meus filhos. E aí o nosso combinado é que para a próxima Páscoa, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou comprar um cordeiro, sei onde vende cabrito, aí me falam onde vende ovelha. A gente vai ornamentar um negócio, a gente vai fazer e vai celebrar a Páscoa. Meus filhos precisam ver o Evangelho ali, naquilo que eu vivo. A sua casa precisa ser um lugar de adoração, um lugar onde o amor a Deus está presente. O amor a Deus ele antecipa o que você vai falar sobre Deus na hora do culto. Você entendeu? Porque o primeiro passo é amor a Deus. Porque seu filho precisa ver que você ama a Deus. Seu filho precisa ver que Jesus está na casa. Seu amigo, ele precisa reconhecer em você. Sua esposa precisa ver: Jesus está nessa casa. Meu marido, ele ama a Deus. E aí sim, com um fundamento bem colocado, que é o amor a Deus, nós podemos agora ir para a parte prática, mais prática ainda, de como ter um tempo de culto familiar. E aqui eu quero ser bem simples, tá certo? Eu não quero dificultar, a ideia não é dificultar, porque talvez este seja um dos grandes erros que a gente faz quando a gente fala ou tenta realizar um culto em casa. A gente dificulta o negócio e ninguém faz. Eu quero pensar em 4 princípios. 4 princípios básicos. Inclusive eu vou, nos estudos da célula, eu vou mandar um material de referência também, além do estudo que a gente costuma mandar para os líderes, eu vou mandar um material de referência para os pais, para as famílias que querem. Tem muita gente boa falando sobre isso, e muita coisa disponível na internet para você usar na sua casa, certo? De forma muito fácil. Mas quais são os 4 princípios para um tempo devocional em casa? Primeiro, é algo simples. Seja simples. Simples, que eu digo, se resume em ler a palavra, orar e cantar. Você sabe ler? Acredito que a maioria aqui sabe ler, não é? Você sabe orar? Sabe, não sabe? Você sabe cantar? A pergunta não é se você canta bem, é se você sabe cantar. Se você abrir sua boca, sai alguma melodia daí? Você tem um rádio, um toca-fita na sua casa, que pode tocar uma música? É coisa simples. Primeiro, leia a palavra em casa. Reserve um momento para você ler. E essa leitura aqui, ela tem que ser feita com entusiasmo e vida. Sabe, não é aquela leitura chata, aquela leitura carrancuda. É uma leitura com vida, onde, se preciso, você explica ali algum termo. Olha, isso aqui significa isso, só para você entender. Leia a palavra. Você pode ter um roteiro e eu vou mandar lá algumas ideias. Você pode ter um roteiro do que vai ler.
Mas seja simples, seja simples. Leia a palavra, ore. Quando você ora, além de abençoar a sua casa, Thomas Brooks, se eu não me engano, ele fala que uma casa que não ora é como uma casa sem telhado e totalmente vulnerável às tempestades da vida. As tempestades você não consegue, vocês vão sofrer. Seu filho vai aprender a orar com você, ele vai aprender como é que ora. E cante. Separe um momento, uma música. O último devocional que a gente fez, que a gente cantou nessa semana, na verdade, um dos últimos, a gente cantou um refrão de uma música. Eu nem peguei violão, nada, foi na mesa mesmo a leitura, até porque com os meninos não dá muito tempo, o negócio tem que ser rápido, e esse é um dos pontos, um dos princípios também. A gente pegou o violão, não peguei o violão e só cantei o refrão: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Cantamos juntos e amém. Um segundo princípio aqui, seja simples, seja constante. Seja constante. Você precisa ter isso na sua rotina. Lembre-se, rotina é liturgia. Se não há culto na sua rotina, seu filho não aprende. Imagina, meus irmãos, imagina o poder, aqui eu falo para os pais, imagina o poder disso na vida de alguém. Se você passar 15 anos, 20 anos da sua vida com seu filho, tendo culto ali, ou uma vez por semana, ou uma vez por dia, imagina a bomba que isso vai causar na cabeça desse menino, o poder que isso carrega na vida dessa criança, desse adolescente no futuro, quando ele for ter a família dele. Sabe o que ele vai aprender? Que papai e mamãe me ensinaram que comer é importante, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar o dente, e também eu tenho que ter o meu tempo de culto ao Senhor. Isso ninguém vai tirar dele. Isso daqui vai estar na cabeça desse menino, ninguém tira mais, porque virou rotina, virou hábito santo, virou um lugar de adoração. Seja constante. Outro princípio, seja curto. Não é o momento de você ali trabalhar toda a sua oratória, a sua exegese, sua hermenêutica, apresentar a teologia do texto, a teologia bíblica, 45 minutos, todo mundo dormindo, e você super animado lá, falando, não, é um momento curto, é rápido, geralmente 5 minutos, olha isso, é isso que eu estou falando, tá? Talvez alguém aqui está assustado, falando, vixe, culto em casa, como que eu vou fazer esse negócio? Tem uma criança pequena, a família, não sei como vai ser. Eu estou falando de, no máximo, 5 minutos na sua rotina. 5 minutinhos. Em casa, mais do que isso, não dá muito certo, por enquanto. É lógico que os filhos vão crescendo. Obrigado, Jacinto. Eu tenho esse negócio com o nariz e não trago um lenço, né? Puxa. Obrigado. É lógico que os filhos vão crescendo, ou não tem mais filho, é marido e esposa, e você pode dedicar um tempo a mais ali no desfrutar da presença de Jesus em família. Mas se você tem filho pequeno, é um tiro curto, é coisa rápida. Eu falei que a última a gente cantou Queremos grande, né, o refrão, mas no meio da música, eu falei quarta-feira no estudo aqui, no meio da música, Vitor, meu filho de 3 anos, aprendeu que ele consegue ficar vesgo, virar o olho. E aí o abençoado faz isso bem na hora. E aí Benjamin começa a rir. E aí primeiro com raiva, depois começo a rir também. No final, a gente briga com ele, para com isso, e termina a música. Foi só tu és Deus. E amém, e amém. Irmãos, não precisa ser perfeito, que é um outro princípio. Seja agradável esse momento. Que seja agradável. É um crime você usar desse momento de culto como um momento rígido. Ai de quem atrapalhar. Ai da minha esposa se for desligar a panela e não voltar para cá. Ou ai da minha esposa se me interromper. Ai do meu filho se não cantar a música direito. Irmãos, isso não dá certo. Seja um momento agradável. Não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Tem hora que parece que está dando tudo errado, você vai e continua, e você persiste nisso, você está batalhando pela sua família, você está consagrando o seu lar, você está cultuando, você está ensinando para a sua família, para a sua casa, que ali é um lugar de adoração a Jesus. Aí seu filho vem para a igreja,
sua esposa, seu marido, vocês chegam aqui na igreja, aqui é só um reflexo do que você já vive. Aqui não é novidade. A gente está cultuando o nosso Senhor diariamente ali. Seja simples, seja constante, seja curto e seja agradável. Seja agradável. Irmãos, para fazer isso daqui, você não precisa de muito. Você pode se planejar. É bom você se planejar. Talvez você pode se juntar com quem você mora. Às vezes, se são pais, se juntar os pais em um dia da semana. Uma conversa rápida, orar pela família. Observar como a sua família está. Pensar quais textos bíblicos vocês vão usar. Qual texto bíblico que sua família vai usar no estudo ali na sua casa. Tem hora, você pode fazer uso de um material. Você pode fazer uso do culto aqui. Por exemplo, um dos devocionais que a gente fez essa semana foi em cima da pregação do Marcos, domingo passado, sobre ouvir a voz de Deus. Coisa rápida. A gente sentou e falou sobre a voz de Deus que está no sussurro, na brisa suave. A gente fez uma dinâmica brincando de cochichar. Tinha que cochichar no ouvido, telefone sem fio, né? Cochichava no ouvido, aí um ia falando até chegar. Então eu falava, olha, seja forte e corajoso. Aí um ia passando até chegar no outro. Para lembrar que a voz de Deus é como uma brisa suave, ela pode vir na brisa suave. E aí eles continuaram brincando disso depois, eu vi eles brincando disso. Qual texto que a gente vai usar? Qual o dia e horário? Talvez para você, e outro, é mais difícil você criar um momento. Você pode fazer, criar um momento para isso, um momento na semana, mais elaborado, que você faz alguma dinâmica legal, vai na praia e fala sobre a criação de Deus lá, e ora com seus filhos, que coisa linda, vai com a sua esposa em um lugar especial, e fala sobre o amor de Deus, mas no dia a dia, se você quer trazer isso para a sua casa, você pode fazer uso daqueles momentos que você já tem, por exemplo, na refeição, no café da manhã, ou no almoço. Em algum momento, você parar ali, almoçou, para um momento, cara, a gente está falando de 5 minutos, meus irmãos, 5 minutos para com a família. Homens de Deus, vocês são os responsáveis principais sobre a espiritualidade da casa de vocês. Se a espiritualidade na casa, o culto, ele é uma boa ferramenta para investigar se você está bem com Deus, porque se a espiritualidade da nossa casa não está bem, nós não estamos bem. E eu não estou falando de perfeição, tá certo? Eu vacilo muito nisso ainda vacilo demais, preciso muito melhorar nisso, mas homens, vocês precisam tomar o lugar de vocês, serem homens de Deus, não espere ter filho, e já tive filho, agora estou só eu e minha esposa, é sua responsabilidade. Faça com seus netos, faça com a sua esposa. Noivo, façam juntos. Está aqui uma boa dica para vocês, namorados, noivos. Avaliem, namoradas, mulheres, avaliem se há esse interesse do dito cujo aí, em te levar para perto de Jesus e ter esses momentos. Se não há, meu irmão, cai fora. Cai fora. Você, mulher casada, você pode ajudar o seu marido, não é? Você fala, o marido é o responsável, então, mas você sabe que ele é meio devagar. A pessoa chega no café da manhã, uma Bíblia aparece sem querer, lá na mesa. E aí já está aberta no capítulo. E aí a esposa vai falar, amor, você pode ler esse verso aqui para a gente e orar por nós? E aí você empurra o cidadão, né, o varão ali lento, né, devagar. E aí você vai empurrando, bora amigão, bora assumir a responsabilidade. E mulheres que não têm um marido na fé, eu sei que vocês vão ter que caminhar um pouco mais, mas se dediquem nisso, como eu estou falando. Acredito que esse vai ser o maior legado que você vai deixar na sua casa. O maior legado que você vai deixar na sua família é implementar o culto no lar, a adoração dentro de casa. Isso é a melhor coisa que você vai fazer. Eu estou correndo para dar o melhor para minha família. Espera aí, cara. Qual é o melhor? Quem escolhe a boa parte? Qual é a melhor parte? A melhor parte é o trabalho, a correria, é isso e aquilo, o estudo, a natação, a academia e tudo mais, viagens. Qual que é a melhor parte? Se você crê no Cristo aqui, em Jesus, você sabe que a melhor parte é estar aos pés dele. Aí eu concluo aqui,
pensando, quando começar esse negócio? Quando que a gente começa? Você pode se perguntar, né? Quando que eu vou começar? Hoje. Você precisa começar esse negócio hoje. Chegando em casa e tendo um tempo. Seja no almoço, seja na janta. Ah, Pedro, mas eu não estou bem com a minha esposa. Brigamos. É este o momento. É o melhor momento de você fazer isso. É o melhor momento, porque é o momento onde você vai reconhecer na sua casa. Gente, ó, eu pequei e eu preciso ter esse momento aqui. Eu preciso orar, preciso falar com Deus. Me ajudem. A gente precisa ter esse momento. Eu quero investir na minha casa. Eu quero que a minha casa seja dedicada ao Senhor. Irmãos, não desistam. Não desistam disso. Aqueles que decidirem adotar por uma prática de adoração ao Senhor no lar, não desistam disso. Eu sei que vocês vão se sentir incapazes, porque eu me sinto assim. Vocês vão se sentir indignos. Vão achar que já foi o tempo. Já foi, meu filho já está mais velho. Somos só nós dois. Já foi. É o tempo, é agora. Não desista. Mas meu filho é muito pequeno. Ele tem alguns meses. Este é o momento de você... agora é a hora de você fazer esse negócio acontecer na sua casa. Para que ele cresça aprendendo isso. Não desista. Hoje o dia deu tudo errado. Não desista. Hoje é tudo corrido. Eu briguei. Irmão, se você não entender a importância, facilmente você vai encontrar razões para abandonar o culto ao Senhor na sua casa. Quando você estiver em casa, estiver lá na hora, e aí a sua cabeça, você está titubeando, não sei, parece que dá errado, eu leio o texto, você nem lê direito, e eu estou com a minha cabeça pensando no trabalho aqui, sabe o que você tem que fazer? Lembrar talvez de uma frase aqui que eu carrego para mim, tenho carregado, que diz assim, aqui, esse momento onde você vai estar, aqui é exatamente onde você deveria estar, e isto é exatamente o que você deveria estar fazendo, portanto, esteja completamente aqui agora, com sua família, e entregue aos seus tudo o que você tem. Ali é o lugar onde você deve estar. Pedro, eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei, irmão, se você deve morar aqui em Natal, ou ir para o Canadá, fazer medicina ou direito, eu não faço ideia. Esses detalhes são difíceis da gente descobrir. O que eu sei é que Deus, na sua vontade, a sua vontade para você, a vontade de Deus para você, é que haja adoração em seu lar. Isso você já sabe. Que sua casa seja um lugar de adoração a Jesus. Amém? Que você lembre que o oleiro está em casa. O oleiro está na sua casa. E aí, se você precisa orar agora, Senhor, refaça. O negócio descambou. Estou aqui já há um tempo, mas o negócio foi para outro canto. Eu tenho vivido de outra forma. Senhor, me dê mais amor por Ti, me ensina a Te amar mais. Refaça, faça de novo o barro, Senhor, para a Tua glória. Faça de novo a minha família para a Tua glória, a minha casa, faça de novo, Senhor. E o Senhor fará, e o Senhor faz. E aí você vai lembrar. E minha oração é para que você lembre, chegando em casa, quão incrível vai ser se você lembrar que Jesus Cristo está presente no lar. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esse convite tão precioso que a gente recebe diretamente do Senhor. O convite de Te encontrar em nossas casas. Senhor, eu sei que eu falo aqui para famílias quebradas. Famílias que foram quebradas pelo pecado. Famílias que muitas vezes estão se sujeitando a falsas vozes, falsos ídolos, e acabam direcionando a sua vida, não para adoração ao Senhor, mas para tantas outras coisas. Por mais que o nosso discurso ainda seja ortodoxo, bíblico, mas o nosso lar não está formando discípulos de Cristo. Senhor, nos ajude. Faz de novo, Senhor, nos transforma, Pai. Quebranta os nossos corações, Pai. Traz clareza aos homens aqui, traz clareza da responsabilidade, Senhor, da responsabilidade que o Senhor nos deu de conduzir nossas casas. As mulheres, Senhor, dê sabedoria,
dê a amabilidade, dê as condições, Pai, para que elas sejam grande influência no seu lar, de transformação, de incentivar no marido a liderança, que elas possam ser usadas no discipulado dos seus filhos. Pai, eu oro pelos filhos aqui presentes, que haja o desejo, Pai, haja o desejo de te adorar, de te conhecer em casa, que o nosso lar, que as nossas casas, sejam elas constituídas como for, talvez por amigos, talvez por um casal já com os filhos que foram embora, talvez um casal com filhos pequenos de colo, que as nossas casas consigam perceber que o Senhor está presente, e que não há nada melhor do que estar aos pés de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, se necessário, refaça hoje, Pai, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus.